Boa tarde a todos, que a paz de Jesus seja em nossos corações. Quando eu recebi essa missão, né, de falar sobre esse tema, a importância do Evangelho no lar, a gente pensa assim, poxa, será que a gente é merecedor de tamanha responsabilidade? Porque a gente estava refletindo, né, a gente reflete muito sobre essas questões. Tudo da nossa vida, aquilo que a gente é, começa muito no lar. Né? Começa muito no lar. Então toda essa preparação espiritual, né, esse momento até do tema, ele é extremamente importante nos dias atuais. Né? A gente tem visto tanta coisa que a gente nunca imaginou de ver. As pessoas estão impacientes no trânsito, na vida, no cotidiano, né? No nosso dia a dia aí, qualquer coisa estão brigando, uma impaciência que a gente nunca viu. Né? Agora, o que a gente está fazendo para mudar isso? Então, tudo isso, a gente acha que Deus, Jesus, que é o nosso mestre, governador do nosso planeta, ele vai simplesmente com uma varinha de condão, né, uma varinha mágica, bater assim ó, na terra e achar que tudo vai mudar. Não vai. Não vai. A gente sempre fala, a gente fala às vezes de forma até muito repetitiva, que tudo começa com a gente. Toda mudança começa com a gente. Na última vez que eu estive aqui, a gente falou muito sobre isso. Cada um de nós, principalmente nós que conhecemos o Evangelho de Jesus através da doutrina espírita, que vem trazer para a gente exatamente essa questão do processo de reencarnação, né? De todo aquele compromisso que nós temos com a seara de Jesus, porque é isso mesmo. Todos nós temos que contribuir de alguma forma para a melhoria. Se a gente quer que a coisa melhore, nós temos que fazer a nossa parte. Então, o que a gente está contribuindo? Estou falando isso exatamente pelo seguinte, porque essa contribuição ela começa na nossa casa, no nosso lar, através exatamente do culto do Evangelho no lar. Nós precisamos de realmente instituir, né, o Evangelho no lar, para nos dar força, para nos dar sabedoria, para nos dar conhecimento, discernimento e preparar as pessoas que estão ali, né, para enfrentar toda essa tentação desse mundo tão complexo, né, esse mundo hoje tão partido. As pessoas sem o mínimo de paciência, né, intolerantes demais da conta, não respeitam, por exemplo, uma posição política, uma posição religiosa de outro. A gente comentou, e é uma coisa que realmente eu particularmente me impressionou muito, esse último caso aí agora, e é algo que a gente precisa de falar muito sobre, porque a coisa realmente é muito séria. É muito séria. Aquele caso lá dos Estados Unidos, né, onde uma pessoa, do nada, tirou um revólver e matou um pai de família, por questões políticas. Não teve nenhuma desavença, nem nada, não gostou da fala desse palestrante, né? Arrancou um revólver, deu um tiro e matou uma pessoa. E, né, me chama muita atenção, até tinha comentado isso, eu fiquei muito impressionado, e algo que a gente precisa de pensar, onde o pai do assassino entregou ele. E ele vai ser condenado à pena de morte. O que pensar desse pai? Quem faria o que esse pai fez? Ele fez errado? Ele fez certo?
Entende? Então, assim, tudo começa no lar, na educação. E aí é interessante, é uma questão que eu preparando aqui para falar sobre esse tema. Quando eu iniciei na doutrina espírita, a gente ouvia falar que a criança, né, quando ela nascia no leito, né, de uma casa, de uma residência, de uma família, ela demorava algo em torno de 7 anos para, como é que eu posso dizer, tomar corpo daquilo que realmente ela é, ou seja, para que as suas experiências de vidas passadas pudessem estar sendo explicitadas a partir de então. Ou seja, a partir dos 7 anos, as crianças começariam a mostrar quais são seus pontos positivos, seus pontos negativos, aqueles pontos a melhorar, certo? Só que hoje a gente pode perceber de uma forma assim, muito clara, que não é mais 7 anos, não. Sabe? O tempo que os pais têm, Marilene, é mínimo. É mínimo. Mas mínimo mesmo. Gente, eu tenho uma netinha de 7 anos, uma de 4, de um ano e pouco. É assustador. Assustador no bom sentido, né? Lógico. E ver a esperteza. Entendeu? Eu devo ter demorado uns 7 anos para abrir os olhos. Para abrir os olhos. Agora, esses meninos já viram camanhola com menos de 1 ano. Entendeu? Isso traz uma responsabilidade muito grande para a gente, enquanto pais. Pais, avós, né? Uma responsabilidade muito grande. E a gente tem que fazer isso. E aonde começa? Exatamente aí, ó. No Evangelho no Lar. Tá? Então eu trouxe a gente fala muito hoje em termos de narrativa, né? Ou seja, é uma história, para a gente entender esse processo. Tá? Então, antes de mergulhar na narrativa, é importante refletir sobre a preparação espiritual do lar. O lar é a primeira escola da alma. Gente, não é professor, não é o educador que vai educar seu filho. A educação tem que ser de quem? Nós não podemos terceirizar a educação dos filhos, dos pais. É dos pais. Depois reclama. Não estou suportando. É lógico. É lógico que não vai estar suportando. Porque não foi você que criou, não foi educado de acordo com as suas regras. Entendeu? Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Colocando alunos na creche para ficar o dia inteiro, para trabalhar, para ganhar mais dinheiro, para conseguir mais. Terceirizando a educação dos filhos. O lar é a primeira escola da alma. Então veja bem, se ele é meu filho, a responsabilidade, mais uma vez, de educação é minha. É minha. Eu tenho que educar. Eu tenho que mostrar o caminho. Eu tenho que mostrar o caminho. Né? E é exatamente no nosso lar. O ambiente familiar, quando impregnado de bons sentimentos, favorece equilíbrio e fortalece vínculos. Então, veja bem, isso nos traz uma responsabilidade, enquanto pais, enquanto avós, né? De quê? De criar esse ambiente. Então, assim, às vezes até já podemos dizer que na escola ele pode estar até melhor que em casa. Em casa é um furdunço danado, é muita briga, confusão, aquela coisa toda. Então, quando a gente fala da importância, e esse tema é um tema especialmente importante, exatamente por essa questão, né? Porque, olha o que a gente está falando, o ambiente familiar, quando impregnado de bons sentimentos, favorece equilíbrio e fortalece vínculo. E é isso mesmo. É isso mesmo. Eu sempre conto esse caso, que é uma coisa que realmente me impressionou muito, um exemplo extremamente positivo. Né? Conheci um casal lá em Santa Luzia, inclusive espíritas também. Eles faziam festa na casa deles para os colegas dos filhos dele.
Para quê? Para conhecer quem eram os colegas. Isso me marcou tanto, eu falei, gente, loucura, e é isso mesmo. E é isso mesmo. Eu nunca esqueci disso. Achei isso realmente uma estratégia inteiramente muito, muito interessante. Não é? Vamos lá. O ambiente familiar, quando impregnado de bons sentimentos, favorece equilíbrio e fortalece os vínculos. O culto do Evangelho surge, assim como ferramenta essencial para cultivar a paz, orientar decisões e nutrir a convivência fraterna entre os membros. Então é isso mesmo, tem que trazer, sabe, principalmente criança, às vezes não quer, chora, não tem problema não, chora, depois vai acostumando. Agora é lógico, nós precisamos de criar toda uma atmosfera que seja, como é que podemos dizer assim, favorável, né? Favorável. Às vezes não faz aquele culto tão grande, faz algo mais curto, entendeu? Uma historinha, tem tantas histórias, quadrinhos espíritas, né, que poderia ser utilizado também, faz participar, entendeu? É muito nesse sentido, isso é muito importante. Porque quando a gente tem, né, logicamente a gente vai comentar, mas o Evangelho do Lar, ele tem que ter o dia certo, a hora certa. Por quê? Porque ali vão estar os nossos amigos espirituais. Entendeu? Eles não estão lá esperando, olhando com um binóculo. Agora vai começar o culto do Evangelho lá na casa do Diegues lá. Vão para lá. Não. Tem que ter dia, hora marcada. E ali ser realmente o quê? Pontual. Extremamente pontual. Porque ali a gente vai ter exatamente a presença dos nossos companheiros espirituais. Inclusive, muitas vezes, por que não? Né? Eles levam, às vezes, aqueles espíritos que precisam ouvir alguma palavra, alguma coisa nesse sentido, e acaba sendo também um pronto-socorro. Tá? O cotidiano das famílias é repleto de alegrias e também de desafios. Assim, a gente pode dizer assim, não é querer ser negativo, não, mas a gente está tendo muito desafio cada dia mais. Né? Cada dia mais. Quem tem pouco mais de 20 anos igual eu assim, né? Chegando nos meus 22 anos, né? Olha o sorriso dela. Olha o sorriso dela. Na casa espírita fazendo bullying comigo, tá vendo? É interessante, né? Porque é isso mesmo. A gente pensa nesse tempo todo como esse processo é importante. Como a gente falou, às vezes até pessoas na família, né, que são mais jovens, vai tudo acostumando, vai tudo aprendendo. Porque a espiritualidade está ali, está nos ajudando nesse momento. Então, as nossas famílias, hoje, o cotidiano das nossas famílias é o que a gente está falando, é desafios. É muito desafio mesmo, em todo lado. Criar filho hoje é desafio. Em todo sentido. Né? A gente conhece famílias aí que no passado tinha, né, Perinho, sabe? Algumas famílias aí, vizinhos nossos, que 15, 18 filhos. Quem tem isso mais hoje? Não tem. Não tem. E é interessante quando a gente fala isso, 15, 18 filhos, mas são pessoas todas que são pessoas de bem. São pessoas de bem. Agora hoje cria-se 2, 3 crianças já estão, às vezes chegam já mostrando para que veio. Então, realmente é muito desafio, né? Então, a família é um desafio. É um desafio. Mas, obviamente, que Deus não dá isso, não dá o frio de acordo com o cobertor. Ao contrário, né? Não dá o cobertor de acordo com o frio? É isso? Como é que é? Dá o frio conforme o cobertor. Obrigado. Isso mesmo. Então, assim, ele não vai dar peso maior do que a gente consiga carregar. E, obviamente, né, a gente, de uma forma geral, nós pedimos determinadas provas e expiações. Então, algumas pessoas que estão junto a nós, é nosso pedido. Algumas vão ter que ser no processo compulsório mesmo. Não tem essa, não, mas vai ter que ser um compulsório, porque se a gente for pensar, a gente não aceitaria.
né? Mas a gente precisa fazer esse resgate. Aquelas pessoas que vão nos cutucar ali, mas vai fazer a gente aprender. São oportunidades, entendeu? Então é bem nesse sentido. Desentendimentos, pressões externas e preocupações constantes afetam a convivência. Exatamente isso que é o nosso cotidiano, é exatamente isso que é o nosso dia a dia, né? Tem o desentendimento, tá? Mas às vezes esse desentendimento não é provocar o desentendimento, mas o desentendimento, de uma certa forma, ele vem também nos mostrar, né? Fazer aflorar na gente a questão da paciência, a questão de entender o outro lado, a questão de saber aprender a alguma discussão, entendeu? Porque, veja bem, não quer dizer que toda vez a gente está errado, ou a gente está certo. Às vezes a pessoa tem aquele momento, então, de mostrar para a gente, opa, não é por aí, pensa por esse lado aqui. Mas, lógico, a gente precisa ter amadurecimento para conseguir realmente ter esse processo de desencontro, tá? E também, de uma certa forma, para testar exatamente o nosso nível de amadurecimento espiritual. Se a gente realmente é capaz, não é, de ter esse tipo de discussão, dessa questão do desentendimento, porque as pessoas não são obrigadas a concordar com a gente, de forma alguma. Então a gente tem que respeitar. Cada um tem o seu momento. Então pode ser que aquele não é o momento. Entendeu? Então a gente tem que saber, até o desentendimento, a gente tem que aprender. Aprender o quê? A recuar. A recuar. E esperar o momento certo para a coisa acontecer. Tá? Então a família é uma célula educativa de fundamental importância. Então nós temos que entender que a família, ela não é um conjunto de pessoas de anjos, não. Não é. Na família, muitas vezes, nós temos aqueles desafetos do passado. Estamos tendo a oportunidade de reconciliar. Então, esse processo de reconciliação, ele pode acontecer de diversas formas, né? A misericórdia divina, a providência divina, nos dá diversas condições para isso. E uma pode ser exatamente, às vezes chegar exatamente nessa situação. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender, porque nem fala, poxa, eu tenho uma afinidade muito maior com esse irmão ou com essa irmã. E pode ser até que todos os nossos irmãos sejam, como é que eu posso dizer? Desconhecidos. Desconhecidos. Pode ser sim. Entendeu? Meros desconhecidos que vão formar ali. Então, assim, são diversas situações. A gente quer mostrar para vocês que a família, ela é uma oficina. A família, ela é um espaço que a espiritualidade utiliza, não é? Para diversas situações. Uma delas, como a gente acabou de falar, né? A questão da reconciliação. Então, esse processo da reencarnação é maravilhoso por causa disso. Nós temos diversas oportunidades, nós temos diversas formas disso acontecer. Uma delas é nascer na mesma família. Então, vocês podem pensar, na casa de vocês, né? Vocês têm o mesmo... Bom, a gente precisa ser bem franco com a gente mesmo. A gente tem a mesma afinidade com todos? Às vezes não. Às vezes pode até ter sim também. Entendeu? Então isso não tem necessariamente uma regra, se não pode falar dessa forma. Sabe? Mas de toda forma são espíritos o quê? Em reconciliação. São espíritos que estão em aprendizado. Então precisam de estar ali, perto daquelas pessoas, para aprender. Para aprender. Ao compreender isso, o Evangelho no lar revela-se como bússola moral capaz de guiar comportamentos, alinhar sentimentos e sustentar a serenidade mesmo nas horas mais difíceis. Antes de conhecer a experiência de Clara, que é a nossa personagem aqui da história que a gente trouxe para vocês, é necessário refletir como está a espiritualidade no nosso próprio lar. Não é? Como que isso está? Como que está o nosso lar? É interessante porque é o seguinte,
a gente pode notar que muitas vezes a gente se dá melhor com as pessoas de fora que com as pessoas de dentro. Entendeu? Às vezes a gente tem mais afinidade com as pessoas de fora que com as pessoas de dentro do nosso lar. E aí nós esquecemos que o nosso primeiro compromisso está debaixo do nosso lar. Que ali, vocês imaginem o trabalho que deve ter dado para juntar essas pessoas debaixo do mesmo teto. Filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, ou às vezes até que não. Nem necessariamente filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, não. Pode acontecer diversas situações também em torno disso. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, né? Juntar essas pessoas no mesmo teto. Seja pai diferente, seja mãe diferente, que seja adotado, entendeu? Diversas formas. De repente também nem foi adotado nem nada. Pessoa que surgiu, apareceu ali, uma amizade, tudo, dormiu um dia, dormiu 2 dias, uma semana, daqui a pouco já está mudando para sua casa. Muito disso não é à toa. Gente, tudo tem uma lei. Tudo tem um propósito. No universo, tudo tem um propósito. Nada acontece por acaso. Entendeu? Nada acontece por acaso. Então, isso tudo através de quê? Como é que chama isso? Atração. A lei da atração. Então, mais uma vez, é importante a gente ressaltar que não existe, tá? Não é que tem uma pessoa lá, a Marilane está lá falando assim, olha, fulano vai ser irmão de fulano. Lógico, de uma certa forma, sim, né? Vamos dizer assim, toda essa preparação. Mas é a atração que vai unindo as pessoas. E quando ela está ali, escolhendo, né? É porque, obviamente, tem todo um propósito. Tem todo um propósito espiritual para aquelas pessoas. É importante que as pessoas estão ali. Simplesmente a gente lendo André Luiz, né? Nós vamos ver todas essas questões. Tá? A paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Como que a gente quer paz no mundo se em casa nós viramos uma guerra? Gente, mais uma vez, eu vou falar isso por muitas vezes. O nosso primeiro compromisso é com o nosso lar, é com a nossa casa, são com as pessoas que estão ali. Por muito mais difícil que possa ser, mas o nosso primeiro compromisso está ali. E mais uma vez, qual que é o do livro do André Luiz? Me falou aqui agora, que mostra, é o terceiro que mostra aquela aproximação. Não sei se foi o Brilho Eterno, acho que foi. Que mostra exatamente todo um processo de reencarnação. Não sei, não estou lembrado aqui agora. Eu não estou lembrado aqui agora. Que mostra todo esse processo de reencarnação. É Obreiros, né? Então, todo o trabalho que tem. No primeiro momento, no primeiro encontro de almas, vamos dizer assim, você está doido que eu vou querer. Nem pensar, né? É aquela reputação, assim, imensa. Né? Até o momento que vai tendo aceitação, aquela coisa toda e por aí vai. O convite do Evangelho é simples. Reunir, olha isso, hein? Reunir, dialogar e orar. É isso. A proposta do Evangelho é exatamente essa. No lar é exatamente isso. Reunir, dialogar e orar. É um processo simples. Não é? É um processo simples. Uma águazinha ali para ser fluidificada. Né? Aí você pode, né? Vamos dizer assim, colocar um forrozinho ali, né? Uma musiquinha de leve. Você vai abrir a reunião. Tá? Mas uma questão, dia e hora marcada. Dia e hora marcada, tem que ser pontual. Domingo, 18 horas. Domingo às 18 horas, faça chuva, faça sol. É ali, tem que estar ali. Porque a espiritualidade vai estar ali, esperando todo esse processo. Tá? Missionário da Luz? Então é isso mesmo. Quem não leu, lê para ver exatamente todo esse processo. É muito interessante, né? E retrata exatamente aquilo que... Né?
Essa prática ilumina caminhos, fortalece a fé, cria laços espirituais duradouros entre todos os membros. Então essa história, né, essa que a gente está trazendo para vocês, abordará a importância da prática do culto evangélico no lar, evidenciando como ele transforma a convivência familiar. O enredo mostra desafios, persistência e superação de conflitos. O evangelho no lar é luz que afasta as sombras, de acordo com Emmanuel. Então, nós seremos conduzidos a compreender a força moral e espiritual dessa prática simples, mas poderosa para a vida cotidiana. Então, olha essa frase, né, de aquilo que o Emmanuel nos traz. Tá? O culto evangelho no lar transforma a convivência familiar. Mas olha bem, continua Emmanuel. Essa narrativa vai trazer desafios, porque é um desafio, né? Porque você acha que os nossos amiguinhos ainda, né? Para não falar outra coisa, os nossos inimigos, né, espirituais, ou aqueles que não querem o nosso crescimento, você acha que eles querem que a gente faça isso? Não quer. Não quer essa célula. Não quer de forma nenhuma. Então, é persistência. Não, hoje não vou, não, hoje eu não estou com vontade. Não, não tem isso, não. É aquele dia, aquela hora. A partir do momento que você começa a falhar, pensa na nossa vida aqui, nossa vida física. Quando você marca com uma pessoa, né? Por exemplo, você vai dar carona para a pessoa para ir para o trabalho. Fala assim, fulano, olha, 15 para 7 eu estou te esperando. Beleza. Hoje ela está, amanhã ela está, daqui uns 5 dias você começa a atrasar. E aí? Não, acabou, não vou. Então, a questão da espiritualidade é isso também. Eles têm muita coisa para fazer. Então, não dá para ficar perdendo esse tempo. Então, eles são pontuais. 19 horas, nós vamos começar nosso culto 19 horas, aos domingos. Às 19 horas ao domingo, eles estão lá esperando todo o processo. Tá? Beleza. Nós vamos encontrar, então, a trajetória de uma família comum que, diante de dificuldades, descobriu no Evangelho no lar um caminho de paz. A narrativa apresentará o ambiente inicial, né, os personagens, conflitos e resoluções. O lar cristão deve ser escola de amor e disciplina. Gente, não adianta a gente querer mudar o mundo sem mudar o nosso lar. Ou melhor, até quando a gente está falando isso, sem mudar a gente mesmo. Então a gente tem que começar por nós. A gente começar por nós, porque a verdade fala isso. Comece por você. Vamos expandindo a toda a nossa família. Lembrando que não necessariamente todos que estão ali, reunidos no mesmo lar, debaixo do mesmo teto, são nossos afetos. Poderemos ter ali desafetos também de outras vidas. Não é? Mas precisamos de entender que não é à toa. Não é sem um propósito. Por que aquela pessoa está ali? Tem um propósito. Não é? Então, o lar cristão deve ser escola de amor e disciplina. A importância do lar, a gente sabe, a doutrina espírita nos fala isso, não só a doutrina espírita, qualquer religião, ela mostra de uma forma muito clara. A importância do lar. A importância do lar. Se você não tem toda uma base sólida, se você não tem paz no seu lar, não é na rua que você vai encontrar, não. Entendeu? Não é na rua que você vai encontrar. Agora, mais uma vez eu reforço, a gente fala isso de forma repetitiva. O lar não é formado só pelos amigos. Vamos ter algum desafeto, sim. E esse desafeto não está ali à toa. É uma oportunidade que nós temos de quê? De reconciliar. De reconciliar. Entendeu? Então cabe a nós aproveitar a oportunidade. Né? E isso vale não só para a questão do lar. O seu ambiente de trabalho pela mesma forma. Né? O seu ambiente de trabalho também é como se fosse seu lar. Você vai estar ali no meio de pessoas, não é todo mundo que tem toda afinidade. Você tem sempre aquelas pessoas que estão mais difíceis de lidar. Tá? Beleza, vamos lá. Nossa, mãe. Qual que é a mensagem central? O culto evangélico no lar
o culto do evangelho no lar, desculpem, é muito mais que um hábito religioso. Representa, olha isso, um recurso espiritual transformador, capaz de harmonizar ambientes, fortalecer laços familiares e promover equilíbrio moral profundo e duradouro. Agora, olha bem, olha a promessa do culto do evangelho no lar. Recurso espiritual transformador, capaz de harmonizar ambientes, fortalecer laços familiares, desculpa, e promover equilíbrio moral profundo e duradouro. Agora, falei algumas vezes aqui, a gente vai fortalecer isso, né? Isso não é mágica. Isso não tem uma varinha de condão que vai acontecer de qualquer forma. Entendeu? Eu simplesmente tomei uma água e já vou sarar. Não. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. O que vai curar é a nossa fé, é a nossa energia. Entendeu? Que está envolvida aqui. A mesma coisa no ambiente. Então não adianta você chegar aqui, ler o evangelho, porque eu li o evangelho, está tudo resolvido. Não! É a introspecção, é a discussão, entendeu? Discussão no bom sentido, né, gente? A conversa, a explanação do tema. Por que isso? Porque isso vai introspectar no nosso interior. Isso vai fazer com que a gente passe a mudar o nosso comportamento. Então, ali é o quê? É um guia. Você imagina o seguinte, você vai aprender a dirigir. Você tem um livrinho que mostra como você tem de fazer. Não é assim? Aqui é a mesma coisa. Não tem mais. Você não vai pegar, quem não sabe dirigir, não vai pegar o carro ali, ligar o carro, não vai acontecer. Você tem que aprender. Você tem que aprender as leis de trânsito. Tem lugar que você não pode passar. Você vai entrar numa coisa, você tem que dar seta. E por aí vai. A mesma coisa. Esse é o papel do culto do evangelho no lar. Nos dá o quê? A direção. Nos dá a direção. Nos dá um propósito. Agora, cabe a nós, cabe a cada um de nós fazer o quê? Colocar aquilo em prática. Né? Colocar aquilo em prática. Então, o lar é o primeiro e mais sagrado templo onde se deve cultuar o evangelho de Jesus. Assim, a prática regular oferece serenidade, confiança e prepara corações diante dos grandes desafios cotidianos. Olha o que a gente, né? A gente fala isso muito, porque, poxa, como é que a vida está tão complicada? A gente está vendo coisas que nunca imaginou de ver. Né? Você vê, esse caso mesmo que a gente acabou de falar agora, a ponto do pai entregar o próprio filho para a justiça, sabendo que corre o risco, e com certeza vai acontecer, ser levado à morte, a pena de morte. É assim, a gente que é pai, a gente que é mãe, se colocar no lugar desse cara? Se colocar no lugar desse cara, para pensar? Se tomaríamos a decisão? Ele fez errado? Não. Não fez. Não fez. Talvez a proposta, né, no caso, seja errada, né? Não dele, né? No caso da pena de morte. Com certeza, isso é errado. Mas o filho errou, ele tem que pagar. Entende? E talvez vocês podem pensar, né? Alguém pode pensar assim, olha, ele pode ter errado a educação, a questão da família. Pode, a gente não sabe o que aconteceu. Mas eu confesso para vocês que eu não acredito. Não. Oi? Já penso que ele refletiu que não foi isso que ele ensinou. É isso que eu ia falar, exatamente isso. Exatamente isso. Concordo plenamente. Não foram os princípios morais que ele passou para ele. Porque, veja bem, muito, muito bem colocado. Porque é o seguinte, veja,
Não quer dizer que você faz o seu papel. Agora, cabe ao outro receber ou não. É livre-arbítrio. Entendeu? Então, sua posição, Mariana, foi perfeita. É exatamente isso. Né? Mas não é fácil, né? Fazer uma... Nossa, mãe, tá doido. Mas é isso. Tá? A gente tem que proteger o máximo possível. Porque nós sabemos, a espiritualidade tem falado muito sobre isso, né? Que os espíritos ainda... Todos nós estamos em fase de evolução, né? Mas aqueles espíritos ainda bem mais atrasados, que não querem toda essa evolução, eles com certeza, eles têm forçado muito no sentido de criar uma desordem. Eles não querem perder, e eles estão perdendo. Eles estão perdendo. Né? Hoje, eu falei da última vez aqui, eu falo isso sempre mesmo, de forma repetitiva, mas é para a gente entender e ter sempre cada vez mais coragem. Né? Olha quantas casas religiosas vão colocar dessa forma. Nós temos aqui na cidade. Entendeu? Então eles não querem isso. Eles não querem isso. Não importa a crença, não importa se você acredita em reencarnação ou não. Não é isso. Entendeu? Não é isso. Não importa a sua fé em Deus. Importa a sua coragem, importa a sua fé. Né? O que você está realmente melhorando. Não importa se você está sentado aqui num banco, numa casa espírita, evangélica, católica, o que for. Importa o que você seja melhor. O que aquilo está fazendo para você melhorar. É isso que importa. A história em si é uma casa simples, onde conflitos familiares frequentes geravam discussões e inquietações diárias, resultando em climas de tensão prolongada. É isso que a gente chama atenção. A importância do culto do evangelho lá tem se tornado cada vez mais eminente. Por quê? As pessoas estão preocupadas com tantas outras coisas que não tinham antes, esse tipo de preocupação que não tinha antes, e levando para casa os problemas de trabalho, por exemplo, entendeu? Aí leva para casa. O time perdeu, chega em casa já quebrando tudo. Se ele ganhou, o que vai resolver sua vida? Aí briga na rua, briga em casa com a... E aí? O que você está ganhando com isso? Entende? Então, assim, eu estou falando na questão do time, mas é tudo. Brigou, o chefe xingou, brigou, achou ruim com alguma coisa lá. Chega em casa e desconta na família. Né? Então, apesar do carinho verdadeiro, faltava um elo espiritual consistente que unisse a todos. O ambiente refletia desequilíbrio constante, demonstrando como a ausência de práticas edificantes influencia negativamente a paz familiar. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no nome deles. Estarei no meio deles. Entende? Então, olha, hoje toda essa pressão que a gente tem no mundo, né? Eu estava conversando com um rapaz ali agora, falando, e é isso mesmo. Jornal não sei quando eu assisti. Não assisto o jornal mais. Não assisto. Eu estou me tornando mais seletivo com isso. Entendeu? Mais seletivo. Então, eu consigo ficar informado de outras formas. Sabe? De outras formas. Isso só vai, às vezes, ajudar a atrapalhar. Então, assim, eu acho que a gente tem que... A gente está precisando de criar toda uma harmonia, né? Emanar mais energia positiva para a espiritualidade trabalhar e melhorar um pouco. Né? Cada caso que a gente vê, assim, assustador. E as coisas morrem muito rápido também. A doutrina fala que a gente não pode ficar citando muita coisa assim, mas só para a gente entender. E levou aquela criança, uma criança, matar o pai e a mãe, tempo atrás, agora, recentemente, né? Matou o pai e a mãe. Acho que o pai e a mãe estavam dormindo, foi lá com um revólver e atirou. Só que a notícia, gente, isso é muito grave. Isso é muito grave. E a namorada dele
ia matar a mãe e o pai dela lá no outro lugar que ela estava. Os dois fugirem. Todo mundo viu essa história, né? Agora imagina isso. Imagina isso. Será que não teve nenhum sinal, né, para que isso chegasse a esse ponto? Ninguém viu. Agora, o que a gente está tirando de lição disso? Está faltando o quê? O evangelho no lar. O evangelho que a gente está falando, gente, mais uma vez, é importante a gente citar aqui. Não quer dizer que seja o evangelho segundo. Não é isso. O evangelho. Eu estou falando do evangelho. Estou falando de um culto ao evangelho no lar. Pode ser a Bíblia, né? Lógico, não é isso? Pode ser se você é católico, se você é protestante, se você é evangélico, o que for. A questão, nós não estamos falando aqui em termos de crença. Nós estamos falando do culto do evangelho no lar. É isso. Independente da sua crença. Então, assim, nossa, é muito perigoso mesmo, né? Tudo aquilo que a gente está vivendo. Vamos lá. O ambiente refletia desequilíbrio constante, demonstrando como a ausência de práticas edificantes, né, influencia negativamente a paz familiar. Beleza, vamos lá. Mais um pouco aqui. Surge Clara, mãe dedicada, sempre a mãe, né? A mulher tem um papel primordial, né? É um negócio realmente fora de série, né? A gente, enquanto homens, enquanto pais, tem que tirar o chapéu mesmo, né? E apoiar mesmo cada vez mais, porque o papel da mãe é diferenciado, né? A cada lar corresponde uma tarefa espiritual a ser cumprida. Então todos nós temos essa tarefa. Precisamos identificar qual é a nossa tarefa, né? O que a gente tem que fazer, qual é o nosso compromisso com aquelas pessoas que estão ali, tá? Ela percebe que somente o diálogo humano já não bastava para pacificar relações, decidindo então introduzir o evangelho no lar e convidar a família inteira a participar com fé. Então, dialogou, conversou, falou, nada disso adiantou. Então, resolveu instituir então o evangelho no lar. Aí eu pergunto a vocês, valendo um carro 0 km, mas vocês vão ter que buscar com o Silvio Santos. Qual foi a reação do pessoal? Ela, olha bem, vou só pegar, decidindo introduzir o evangelho no lar e convidar a família inteira a participar com fé. E aí? Ninguém quer ganhar um carro? Cada um de um compromisso. Isso, beleza, uma. O que mais? Só uma pessoa vai concorrer? Só você? Gente, é um carro 0. Não? Uma casa. Cada um arrumou uma desculpa diferente para não participar, que estava ocupado com alguma outra tarefa. Ela fez sozinha. Ela fez o curso sozinha. Vamos ver. Se ganhar... Às vezes até foi, mas uns foram com boa vontade, outros foram porque foi obrigado. Vocês todos falaram muito bem, é exatamente isso mesmo, né? É exatamente isso. Né? Mas só que assim, o início, na realidade, muitos nem arrumaram sempre desculpa, né? Para não ir. Então, aqui, apesar de boa intenção de Clara, nem todos aceitaram de imediato sua proposta. O marido descrente viu o culto como perda de tempo desnecessário. Os filhos alegavam compromisso, né? Compromisso e distrações digitais. Socorro, Deus. O hábito de orar em família fortalece os laços de amor e entendimento. Chico. O ambiente se dividiu entre resistência, desinteresse e a esperança sincera de transformação positiva pela espiritualidade. Então, é isso mesmo. No início, cria toda essa situação, né, de resistência, de encontrar um compromisso que nem tinha, entendeu? É bem nesse sentido, até que a coisa realmente venha a acontecer. Não é fácil. Gente, é uma luta do bem e do mal. Então, da mesma forma que os espíritos amigos estão ali, prontos para nos ajudar, né, e motivar, e, fortalecer a nossa fé, obviamente nós temos aí os outros, né,
que quer o contrário. Então é uma luta do bem contra o mal, isso aí é fato. Agora, isso aí até é muito importante, sabe por quê? Para mostrar a nossa resistência, para mostrar a nossa firmeza no propósito. Se é isso realmente que eu quero. Então no início é exatamente dessa forma. Ó, tá a próxima fala, persistência. Mesmo diante das recusas e da indiferença familiar, a Clara manteve o compromisso de realizar semanalmente o culto, ainda que sozinha. Né? Ainda que sozinha. Lia trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, fazia preces simples e fluidificava a água, espalhando vibrações positivas de paz. Sua perseverança era exemplo silencioso. Né? Então, a perseverança no bem é sempre vitoriosa, gente. Sempre vitoriosa. A partir do momento em que a gente tem essa persistência, essa perseverança, essa obstinação, com certeza absoluta, né, os amigos espirituais vão estar junto com a gente. Isso aí não tem a menor dúvida, tá? Pouco a pouco, sua atitude começou a sensibilizar os demais membros familiares que eram resistentes. Em um momento de conflito intenso, após discussões dolorosas e sentimentos exacerbados, Clara sugeriu novamente o Evangelho no lar. Dessa vez, todos aceitaram participar juntos. A prece, quando sincera, modifica a atmosfera espiritual de qualquer ambiente. Então, naquele momento de conflito, aquele momento de desentendimento, de desavença, eleva o seu pensamento e faz uma prece. Agora, a gente sempre fala, não tem mágica nisso. Não é simplesmente balbuciar as palavras. Mas sim o quê? Tem vindo do coração. Tem que vir do coração. Entendeu? A gente falar com firmeza, né? Emanando exatamente essa questão da energia. Tá? Durante a leitura e oração, o lar foi envolvido por união espiritual fortalecida por vibrações renovadas. Gente, na mesma hora. E é importante a gente salientar aqui também que não necessariamente a gente às vezes tem ideia, não, quando a gente eleva o pensamento, quando a gente está ali fortalecido, que a espiritualidade está do nosso lado. Tá, mas não quer dizer que ela esteja aqui, ó, do nosso lado aqui. Né? Onde que ela estiver, ela emana as suas energias, como a gente também. Né? Como a gente também, quando a gente quer emanar a nossa energia para alguém que está num outro país, num outro estado, nós também podemos. Ela vai receber da mesma forma. Tá? A partir daquela noite marcante, os encontros semanais se consolidaram. As discussões diminuíram, a compreensão cresceu e a harmonia espalhou-se. Pequenos gestos de tolerância começaram a substituir antigas reações impensadas. Então, o Evangelho no lar, ele é o recurso de luz para a família inteira. O culto tornou-se verdadeiro alicerce espiritual que sustentou a renovação doméstica, provendo união estável e sincera entre todos os membros. Né? Agora, mais uma vez, eu sempre falo isso, né? E é importante a gente frisar, a gente repetir, que não é simplesmente a fala. Aquilo tem que vir de onde? Do coração. Entendeu? Para a coisa acontecer, tem que vir do seu coração. Tá? Não é simplesmente discutir, né? Discutir no bom sentido. Você vai abrir uma página do Evangelho, você vai abrir uma página de algum livro, né? E ali lê, faz a leitura e depois abre para discussão. Né? Cada um dá a sua opinião, é dessa forma. Às vezes a gente cai no comodismo simplesmente de ler. Não é só isso. Ler, entender o que está sendo falado ali naquelas palavras, né? Discutir e introspectar. Entendeu? Introspectar. É isso aí, o culto é isso. Não é simplesmente, porque, gente, não existe mágica. Não tem mágica. Sabe? Então, assim, não são palavras mágicas no sentido da palavra. Não é isso. As palavras só vão se tornar mágicas a partir do momento que a gente introspecta. A gente traz aquilo para a gente. Aí, na realidade, nem é mágica. É o quê? É mudança de comportamento. As coisas mudam. Tá? Clara percebeu em si mudanças profundas. Quer dizer, ela própria tinha algo para se mudar. Né? Ela tinha algo para se mudar.
Então, ela mesma já foi sentindo a necessidade, porque nós todos temos, gente. A todo momento, nós temos como desafios que vai fazer com que, se a gente souber aproveitar, nós vamos fazer alguma coisa que a gente precisa mudar. Entendeu? Não acontece nada por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser. É algo que a gente precisa pensar, algo que seja um ponto nosso, às vezes, de fraqueza, que a gente precisa fortalecer. Sempre é uma lição. Tá? O marido começou a refletir e os filhos se sentiram acolhidos. A transformação coletiva nasceu da transformação individual. E é isso. Né? Você imagina, o lar, como que o lar ficou? A partir de uma pessoa, a Clara. A Clara. Né? Quando ela instituiu o culto do evangelho lá, tudo foi mudando. As outras pessoas também foram mudando. E aí o convívio, o prazer de você ter, né, aquelas pessoas ao seu lado, é maravilhoso. Algo que a gente está precisando tanto, gente. Algo que a gente está precisando tanto. Às vezes a gente para, né, faz uma reflexão e vê o tanto que a gente precisa valorizar as pessoas que estão próximas a nós. Porque elas não estão à toa. Elas não estão por nada. Elas não estão ali, sabe, de qualquer forma. Todas as pessoas que estão próximas a gente é porque tem alguma coisa que a gente precisa entender, precisa fazer a leitura do cenário e entender por que aquela pessoa se aproximou da gente. Sabe? Entender e utilizar ao nosso benefício. A transformação coletiva nasceu da transformação individual. Então é isso. Muitas vezes nós, né, e obviamente o papel dos dois, tanto do homem quanto da mulher, mas vamos ser muito sinceros, né? A mulher, não é que ela tem o papel, a mulher tem uma sensibilidade muito maior, né? Inclusive um poder de convencimento, se a gente pode falar dessa forma, muito maior do que o homem. Entende? Então, não é que ela tem o papel, não é porque a gente está falando isso colocando mais responsabilidade nas mulheres. Não, de forma nenhuma. Todos os dois têm a mesma, pelo menos tem que ter a mesma proposta, a mesma responsabilidade. Entendeu? Agora, o que a gente precisa de entender é exatamente que a mulher parece que ela é mais sensível. Entendeu? Parece que as pessoas têm mais respeito. Né? Ela tem algo diferente. Tem algo diferente. Né? Então a reforma íntima começa no coração de cada um. Né? O lar foi se reconstituindo em bases sólidas, iluminadas e moralmente fortalecidas para todos. Né? Então é dessa forma. Gente, ninguém quer viver num lugar que só tem conflito, só tem briga, só tem... Não, ninguém quer viver nisso não. Mas o que a gente está fazendo para melhorar isso? Entendeu? É muito ruim. Você está num ambiente que é só briga, só confusão, só gritaria. Não tem isso. A gente precisa fazer o nosso papel e o evangelho lá está aí, exatamente, para nos ajudar nesse processo. Tá? A casa antes carregada de tensões constantes, agora ela irradiava paz invisível. Amigos sentiam-se bem ao visitá-la. Olha isso, hein? Envoltos em harmonia, o lar tornou-se um posto de luz espiritual, atraindo boas energias e afastando influências negativas. A paz no lar é reflexo da paz nos corações. Emmanuel. A paz no lar é reflexo da paz no coração, e é isso mesmo. Gente, tem pessoas que têm essa energia, tem pessoas que você quer ficar sempre perto porque te transmite paz. Lares pela mesma forma. Tem lugar que você gosta de ir porque, né, é bom. Não estou falando de uma casa de luxo, não. São casas simples, entendeu? Mas você gosta, porque ali tem um negócio que você pensa assim, nossa, eu não sei explicar. Eu adoro ali e eu não sei explicar por quê. É energia do local. É a energia do local. E aí a nossa casa também pode ser. Ali não é porque, aquela casa ali vai ser energizada,
vai ser uma casa só. Não, aquilo é construção. Essa construção é nossa também, depende da gente. Cada um de nós criar esse ambiente, criar um ambiente com energia, né, de positividade, de harmonia. Ninguém consegue viver num ambiente desarmonioso. Não consegue. É horrível. As pessoas não gostam de ir, de visitar, de conversar. Entendeu? Agora, tem pessoas que a gente adora, que tem uma energia, fala energia própria, não é porque, né, Deus privilegiou, não. É a pessoa que já conseguiu chegar nesse nível. Né? Conseguiu chegar nesse nível. A atmosfera espiritual transformada mostrava como práticas simples podem modificar profundamente toda a vibração familiar. Nós estamos encerrando, tá? Então a transformação ultrapassou os limites da casa, os filhos levaram valores aprendidos à escola, o pai refletiu em seu trabalho, Clara engajou-se em ações sociais. Então, o culto tornou-se núcleo irradiador. A caridade começa dentro de casa, mas não deve parar aí. Assim, o lar passou a inspirar verdadeiramente outros lares, promovendo mudanças positivas. Entende como que a coisa ela vai se espalhando? Né? Vai se espalhando. Então, assim, aquelas pessoas que a gente gosta de estar perto, mais uma vez, não à toa, está vindo do lar. Porque se o lar é confrontoso, né? Se o lar é desafiador, isso vai refletir nas pessoas. Olha o que a gente está falando aqui. Né? O culto tornou-se um núcleo irradiador. Entendeu? Agora, a questão é como a gente tem que fazer um culto. Né? Aquele momento é desligar de tudo e concentrar exatamente na prece, concentrar exatamente naquilo que está caindo ali de ensinamento, refletir sobre aquilo. Entendeu? Então tem que ser transformador nesse sentido. Não tem mágica. Não tem mágica. Tudo é fruto nosso. Tudo é fruto nosso. Agora, importante, horário. Se é 18 horas, domingo 18 horas. Tem que ser domingo 18 horas. Não é 18h01, não é 17h50. Ah, mas eu tenho que... Não, é 18 horas. Não é? Tudo muito bem preparado. A águazinha ali para fluidificar, a prece, a leitura pode ser do Evangelho, pode ser de uma outra obra, a discussão, né, sobre o tema, prece de encerramento, né, e aí toma a água, tranquilo. Tempo é de cada um, não tem esse tempo estipulado, né? O importante é esse espaço que a gente falou aí com vocês. Ok? Tranquilo? Alguma coisa mais? Não? Beleza. 6 horas em ponto. Então, galera, pontualidade, né? Também, a mesma forma que a gente fala, é pontualidade mesmo, né? Esse episódio já vai estar lá, tá? Galera, então, muito obrigado a todos. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa casa, uma casa que a gente tem um carinho muito grande, né? E que a gente possa estar realmente melhorando a cada dia. E como eu sempre falo ao final, é importante para a gente estar aqui, porque a gente é o primeiro beneficiado. E quando a gente está aqui falando, o que a gente fala, a nossa voz, ela chega primeiro nos nossos ouvidos. Agora é colocar em prática. Não é? Deus abençoe a todos, que seja uma semana de vitória, de luz, de paz, e que possamos ser realmente missionários de luz, né? No sentido de estar espalhando a boa nova para todos aqueles que precisam. Não é isso? Então, Deus abençoe vocês, gente.